Olá, traders, bem-vindos a mais uma semana de mercados financeiros. Hoje vou falar um pouco sobre a relação que devemos esperar entre a eventual guerra da Ucrânia, a Ucrânia com a Rússia, e o Forex. Há quem pense que não há grandes relações, no entanto, eu vou tentar mostrar aqui, através de alguns gráficos, as várias relações que existem quando existem problemas a nível mundial. Certas moedas são mais afetadas do que outras, e o que acontece é que quando existem situações em que existe um ambiente de risk-off, que é o que estamos neste momento a viver, os traders têm sempre mais tendência a fugir para moedas mais fortes, com medo de que haja algum problema com os seus investimentos. Então, assim, vamos começar aqui com o euro-dólar. No euro-dólar, estamos a olhar para um gráfico de uma hora. Neste gráfico de uma hora, podemos ver que nos últimos dias, eu vou fazer do dia 10 para cá, para a frente, podemos ver que tem havido uma clara desvalorização do euro face ao dólar. E porquê? Porque, obviamente, o euro, sendo a moeda da Europa e sendo que esta eventual guerra, possa haver ou não, mas esta eventual guerra entre a Rússia e a Ucrânia vai-se eventualmente desenvolver portanto, no continente europeu. E logo, a primeira moeda a desvalorizar quando há este tipo de situação, obviamente, será sempre o euro. Portanto, aqui vemos uma clara desvalorização do euro face ao dólar, ou seja, o que isto significa é que o euro está a desvalorizar e, por outro lado, iremos ver que o dólar estará a valorizar. Outra moeda que eventualmente podemos ver a desvalorizar é o Australian Dollar e Yen. O Australian Dollar também na mesma altura, no dia 10, podíamos ver uma clara desvalorização do Australian Dollar face ao Yen. Porquê que temos aqui estas desvalorizações? Primeiro que tudo porque duas das moedas mais fortes do mundo, que é o dólar e o Yen, são os portos seguros, de qualquer investidor. Qualquer investidor, quando está no mercado de Forex, o que ele quer fazer é investir em moeda segura, moeda forte, como é o caso do dólar e do Yen, e também do franco suíço. O franco suíço é outra moeda que muitos investidores recorrem para situações de risk-off. Basicamente, o que é risk-off? Não tinha falado, não expliquei, vou explicar agora. Risk-off é quando os investidores percebem que os mercados estão meio trêmulos, portanto não há grande apetite para o risco e, obviamente, o que eles fazem é retrair-se um pouco ou então é canalizar os seus investimentos de moedas mais fracas, não será mais fraca, mas de moedas menos fortes para moedas mais fortes. Por isso é que vemos, desde aqui do dia 10, uma clara desvalorização do Australian Dollar, vemos aqui também do Euro-Dólar, eventualmente a Libra também, poderemos ver aqui uma clara desvalorização, não tão clara, porque a Libra é um pouco mais forte, mas não tão clara, mas vê-se aqui uma clara desvalorização neste momento, com alguma, digamos, consolidação. Relativamente ao GBP-JPY, conforme eu disse, o JPY é uma moeda que é uma das moedas mais fortes do mundo e como vemos aqui a partir do dia 10, aqui, portanto, podemos perceber que ele teve aqui uma queda, tentou recuperar e a partir daí então este período de queda face ao Yen significa que os traders começaram, ou os investidores começaram a retirar os seus investimentos em GBP para começarem a alocá-los em JPY. Basicamente, o que nós vimos aqui foi, digamos, a iminência da guerra, de um começo de guerra nos passados dias. Desde ontem, que com base nas notícias que foram surgindo na Bloomberg e por aí fora, foi-se verificando que algumas tropas estavam a abandonar a zona da fronteira e a regressar às suas bases. E o que nós vimos a partir dessa altura foi que, a partir dessa altura, começámos a ver uma recuperação. Voltando aqui ao euro-dólar, por exemplo, nós vemos que ontem foi dia 15, portanto, ou hoje é dia 15, aliás, que dia é hoje? Tenho que ver aqui. Hoje é dia 16, portanto, até o dia 15, a partir do dia 14, dia 15, começámos a ver aqui uma pequena recuperação, neste caso do euro face ao dólar, e por outro lado iremos ver que o dólar terá tido o comportamento contrário. Mas isto basta realmente para dizer que, por exemplo, nos índices, nas ações e por aí fora, podemos olhar e ver uma clara desvalorização desde o dia 10, portanto, uma clara desvalorização face às ações americanas e por aí fora. Podemos ver aqui no DAX alemão uma clara desvalorização também no índice. O petróleo, o óleo neste caso, o petróleo podemos ver que ele teve aqui uma clara apreciação e normalmente é um dos ativos que aprecia em situações de guerra. Muita gente vai se refugiar também
no petróleo, no Brent, e vemos aqui uma clara recuperação desde o dia 10. Portanto, eventualmente a partir daqui vimos esta pequena recuperação, pequena, que não é assim tão pequena, estamos a falar de $89 e atingiu um máximo de 95. Portanto, estamos a falar aqui de uma bela recuperação face ao petróleo. Por outro lado, temos o ouro, que apesar de não ser propriamente Forex, aliás, estes ativos já não serem Forex, no entanto, é só para terminar o raciocínio. O que nós vemos é que o ouro é outro dos ativos que os traders recorrem, os investidores recorrem em situações de risk-off e em situações de incerteza. Quando existe incerteza nos mercados, muitos traders, muitos investidores compram ouro. E é exatamente isso que tem passado aqui. Portanto, o ouro podemos ver que está em valorização desde o dia 28 de janeiro. Portanto, já, obviamente, muitos traders a poder adivinhar que eventualmente poderia surgir uma guerra com a Rússia, e o que muitos fazem foi começar a adotar a compra de ouro. Podemos ver que a partir do dia 10 houve aqui uma pequena correção, e então a partir do dia 11, basicamente, foi quando começou-se a assistir a um recorde no que toca à valorização do ouro. O ouro passou de 1821 onças para atingir um máximo de 1879. E agora o que é que nós vemos neste momento? Vemos aqui uma clara depreciação. Porquê? Porque, conforme eu já tinha dito, algumas tropas começaram a sair, digamos, da fronteira e começaram a recolher às suas bases, dando alguma confiança, ainda que pequena que seja, mas dando alguma confiança aos investidores que a guerra poderá não acontecer. E se não acontecer guerra, o que vai acontecer é que, novamente, os traders, os investidores, começam a retirar os seus investimentos de ouro para outras moedas mais atrativas, como é o caso do euro, como é o caso do dólar, obviamente, e outras moedas por aí fora. Portanto, podemos ver agora neste momento que desde ontem, desde o dia 15, houve uma clara depreciação do ouro face ao dólar. Relativamente então aqui à recuperação agora neste momento, nós estamos em relação aqui aos índices, por exemplo, nós vemos que a partir desta altura, do dia 15, após e foi nesta altura, após a comunicação da retirada das tropas, houve logo uma valorização do índice. Portanto, vemos logo aqui o S&P 500 a valorizar. No que toca ao Nasdaq, exatamente a mesma coisa. Portanto, podemos ver aqui no mesmo período, no dia 15, uma clara vela de alta. E basicamente neste momento estamos num período de alguma consolidação para perceber o que é que vai acontecer. O mercado de Londres também só vai abrir daqui a mais 45 minutos e a partir daí vamos ver então qual será, digamos, a direção face aos índices e face ao resto das moedas. Relativamente ao dólar, é exatamente o contrário, que é daquilo que eu já tinha dito. A partir do momento em que houve aqui este dólar está muito consolidado, de qualquer das formas, a partir do dia 15, ok, vimos então uma clara situação de desvalorização do dólar. Portanto, o dólar deixou de ser a moeda mais forte neste momento para então começar a dar, neste caso, alguma mais primazia ao Canadian Dollar, ok? E basicamente é assim que funcionam os mercados. Os mercados são muito sensíveis a qualquer situação que se passe a nível mundial. Com esta iminência desta guerra, os mercados quase que sentem as coisas ao segundo, e portanto é muito importante perceber que, e resumindo um pouco este vídeo, que em situações de risk-off, situações de incerteza, os investidores vão começar a investir mais em dólar, em iene e em franco suíço. Ou seja, qualquer par que esteja contra estes que eu acabei de falar irá estar a desvalorizar. O ouro também será outro ativo que os próprios investidores recorrem, é sempre um porto seguro para os investidores. No entanto, quando as coisas começam a otimizar, a ter um pouco mais de calma, as coisas começam a correr um pouco melhor, então entramos num momento de risk-on. Esse risk-on, o que significa que os traders, os investidores, querem então investir em situações um pouco mais arriscadas para poderem eventualmente ir buscar lucros um pouco maiores, e o que isso significa é que vemos crescimentos como o Australian Dollar, o New Zealand Dollar, por aí fora. Vemos algumas moedas que de outra forma estariam a desvalorizar, e em ambientes de risk-on o que acontece é que eles valorizam em detrimento, por exemplo, do ouro, que é um dos ativos que perde. Relativamente ao petróleo, também vemos, claro, uma vez que quando há mais certezas no mercado, quando os mercados estão mais certos, obviamente vai-se assistindo sempre a uma ligeira
de desvalorização do próprio Brent. Relativamente então aqui ao Forex, euro-dólar, só para fazer aqui um resumo deste par, para também não terminar o vídeo sem uma pequena análise técnica, então podemos perceber que vemos aqui então este suporte nesta zona. Esta zona, obviamente, conforme eu já disse, coincidiu com o dia 14-15, onde tivemos então as notícias de algumas boas notícias, pelo menos para já, em que a Rússia diz que não quer entrar em guerra com a Europa nem com a Ucrânia. Portanto, vemos então aqui uma clara valorização então do euro face ao dólar. Neste momento o par está a atingir uma resistência. Vamos ter que aguardar para perceber o que é que vai acontecer agora na abertura da sessão de Londres. Portanto, vemos então aqui esta resistência e teremos então que aguardar. De relembrar que a tendência continua a ser de baixa, portanto, ele neste momento está a fazer aqui um ligeiro pullback, portanto, tendência de baixa, a fazer pullback aqui esta zona. Neste momento está a fazer um duplo topo, um topo duplo, o que pode originar que o euro-dólar, e eventualmente, das duas, uma, poderá vir testar novamente aqui este suporte, ou então poderá, só apagar isto, ou então poderá eventualmente furar aqui esta resistência, fazer um retest, então aqui sim dar a oportunidade aos traders de poder entrar comprado com um objetivo então de um buy nesta zona, eventualmente próximo desta zona, com um stop loss aí à volta dos 75 pips e com um take profit na ordem de 1200 pips. Pronto, mais coisa, menos coisa, estamos a falar aqui de um risk reward de 4.16, o que não deixa de ser excelente. Obviamente isto caso esta situação se venha a verificar, caso esta resistência não consiga segurar o preço. Caso contrário, então, faremos então a posição ao contrário, teremos aqui, eventualmente poderemos ter aqui então aqui uma oportunidade de venda, em que poderemos assistir então aqui a uma entrada eventualmente aqui, com um stop loss cá mais acima, ligeiramente acima da resistência, neste caso com os 23 pips, com um take profit cá em baixo, na ordem dos 65, dando-nos então um risk reward de 2.72, não será tão interessante, caso o movimento vá no movimento ascendente, mas não deixa de ser se calhar um trade também importante e eventualmente lucrativo. Ok? E este é, digamos, o meu vídeo relativamente à relação entre o Forex e os diversos ativos nos mercados financeiros face a uma eventual guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Espero que tenham uma boa semana. Até à próxima.